tarde a vocês que nos acompanham em mais um programa Natural Ser. Sou o Gilson Pires, a gente tem falado da questão da religião da Umbanda, a parte ritualística, a parte de alguns fundamentos, entendimentos, tentando levar para vocês que nos acompanham alguma informação sobre essa religião. Na última semana, inclusive, tivemos comemoração aqui na Pax, no dia 19, dia do Índio, e especialmente comemorado o dia para Caboclo Pena Branca, um dos mestres ascensionados, a qual a nossa amiga Carmen Balesteiro canaliza dentro dos trabalhos também da casa, e foi até uma oportunidade interessante da gente também lembrar e reverenciar um pouco essa questão da cultura indígena, não apenas enquanto ser, mas pensando no quão natural é esse ser e quanto equilibrado ele é na sua relação com a natureza. A vida moderna acaba nos distanciando pela própria rotina de algumas questões naturais, e isso a gente não vê dentro de uma sociedade indígena. É uma relação com a natureza, com os elementos, com as forças que ali habitam, muito mais harmoniosa, respeitando e sendo respeitado. Então, relembrando mais uma vez essa data, é de suma importância até para que a gente reforce esses valores da relação com o sagrado, com a relação com o natural, com as nossas crenças, com o nosso equilíbrio e com o nosso bem-estar. Então é uma data convencionada como o dia 19, mas que a gente também deve lembrar e deve, na realidade, manifestar, deve mentalizar, deve pensar, buscar esse equilíbrio ao longo da nossa vida, em todos os dias, porque é parte da própria essência do ser humano. Então, bom que se tenha uma data até para que isso seja reflexão mundial, mas também que na realidade isso a gente possa estar acompanhando e sentindo em nosso dia a dia, lembrando dessa relação, lembrando de quem somos e de como ocorre essa questão da relação com o natural. Me pediram também na semana agora passada, em virtude do programa anterior a gente ter falado do hino da Umbanda, e as pessoas, claro, algumas desconhecem, mas gostam da mesma forma. Os que já conhecem, têm uma relação especial. Eu vou ler a letra aqui, porque embora cantado, tem toda aquela questão da repercussão, mas muitas pessoas têm a dúvida em relação à letra, efetivamente, do hino da Umbanda. Então eu vou ler para vocês na íntegra, para que até que vocês possam assistir, ouvir e depois calmamente, se quiserem, tanto anotar como também pesquisar. Com certeza vocês encontrarão vasta referência, porque na realidade é um hino adotado e consagrado para todos os templos, terreiros e casas de Umbanda no Brasil. E a letra dele diz assim: refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que vem de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avantes, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. E aí repete na estrofe, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Esse hino, como eu também comentei brevemente, só para repetir, porque algumas pessoas também não pegaram, não anotaram, escrito por José Manuel Alves, que fez a letra, e Dalmo da Trindade Reis, que fez a parte melódica, pôs a música para que na conjunção a gente tenha então esse hino tão bonito. Fala, claro, de uma relação da fé com o sagrado, com a luz que vem de Aruanda sendo o plano superior e espiritual, e como essa luz reflete no nosso caminho e como nós entramos em relação com ela. Então, como disse no programa anterior, é um hino que se usa nas solenidades, em aberturas, em festejos, que é o hino da Umbanda, consagrado, como disse, em todo o território nacional. Então é importante também que a gente conheça
não só como parte, né, do conhecimento, mas também como parte ritualística, porque muitas vezes ele pode assim ser utilizado. Entre outras questões que a gente vai abordar, né, ao longo de todos os nossos programas, a gente vai tratar um pouco da questão das linhas, das entidades. E hoje, basicamente, a gente vai falar de Orimá, a linha da corrente de pretos velhos. Mas antes de abordar a questão da linha, das entidades, a manifestação e algumas divisões, queria primeiro voltar para a questão mediúnica. Muita gente pergunta, se questiona sobre a forma de desenvolvimento na Umbanda, a forma de desenvolvimento mediúnico, a forma para a incorporação das entidades. E a gente tem que primeiro pensar o seguinte: somos semelhantes, como sempre digo, não somos iguais. Dentro dessa semelhança, temos também diversas afinidades. Afinidades energéticas, vibratórias, com o natural, com os seres, com as nossas entidades. Mas cada um carrega dentro de si uma essência peculiar. E também dentro dessa relação com o sagrado, permite que determinado indivíduo tenha uma capacidade mediúnica que se manifesta de uma forma diferente, de repente, de outro indivíduo. Ou seja, não temos um padrão a ser estabelecido que todos tenham que se manifestar mediunicamente da mesma forma, nem com as mesmas aptidões. Vemos aí muitas situações em que pessoas, né, com um canal mediúnico trabalhado, desenvolvido, psicografa, outros fazem pinturas, outros fazem leituras, adivinhações, incorporações. Muda na realidade a forma como isso se manifesta no ser, mas não muda a sua relação com o sagrado, com o espiritual. O desenvolvimento mediúnico para a incorporação também é uma dessas qualidades, é uma dessas variantes. Você prepara o médium primeiro, claro, com o conhecimento ritualístico, com o conhecimento filosófico da própria religião, trazendo conceitos para que a pessoa também se situe dentro do próprio processo ritualístico que ela vai participar, mas também entendendo alguns conceitos em relação ao sagrado, em relação ao Olorum, em relação aos orixás, em relação também aos caboclos, para que ela tenha essa contextualização que favoreça a que ela entenda o processo como um todo. E dentro desse processo, o desenvolvimento mediúnico, como disse, se dá primeiro com essa preparação do médium, levando essa consciência do que ele efetivamente vai desenvolver, do que ele efetivamente vai buscar. E dentro dos rituais é que se vai favorecendo, passo a passo, o processo de aproximação com as entidades desse médium, o processo de desenvolvimento, o processo dessa canalização e o sentir, o desenvolver desse sentir, ritual a ritual. Normalmente se diz gira, né, uma gira de Umbanda, até porque se tem o movimento não só energético vibratório, mas também das entidades, né, em uma gira. E esse girar é importante até para que a gente entenda fisicamente, porque ele, na realidade, ao girar, e aí eu digo o médium, ou a entidade incorporada, movimenta energeticamente, vibratoriamente, um campo que favorece, primeiro com a dispersão material para o externo, a canalização mediúnica. Buscando sempre a elevação desse plano material, onde a gente habita e convive, favorecido pela ritualística, né, da gira, e dentro desse ritual, ao se elevar vibratoriamente aquele campo, e claro, ele reflete nas pessoas que estão dentro daquela ritualística, dentro daquela gira, aproximando do campo energético vibratório das entidades. Nesse primeiro plano, nos encantados, e aí as diversas linhas, né? Ogum, Oxóssi, Preto Velho, etc. Então o que fazemos é diminuir essa distância energética vibratória entre o nosso plano material mais denso e um primeiro plano energético espiritual. À medida em que você diminui essa distância, você favorece
o processo de incorporação e também, ao mesmo tempo, melhora a qualidade energética dessa conexão. Ou seja, como receptores, nos aproximamos dessa fonte que emite as suas energias, as suas vibrações, as suas manifestações dentro de determinadas linhas e possibilitamos o contato normalmente num plano intermediário. Esse aprendizado de como você se eleva, de como você mentaliza, de como você se concentra, de como você se desliga das coisas materiais, do seu dia a dia, colocando efetivamente a coroa naqueles trabalhos que estão sendo desenvolvidos, é o que você, a cada gira, pratica para esse trabalho justamente de desenvolvimento mediúnico espiritual. A cada dia você vai se conhecendo, conhecendo também essa relação, conhecendo os seus limites, conhecendo as suas entidades e a forma e o momento do sentir aonde isso se completa. Ou seja, você se eleva enquanto ser material e a entidade aproxima enquanto ser espiritual. E você incorpora essa essência energética vibratória. Claro, cada um terá o seu processo, o seu tempo, a sua forma. Muitas vezes, para uma determinada linha, o médium leva um tempo maior, quando para outras linhas esse tempo de desenvolvimento é menor. Tem uma série de fatores que justificam isso, inclusive a própria essência e as entidades que o médium carrega, que muitas vezes no início do desenvolvimento ele ainda desconhece, não sabendo efetivamente qual a sua relação com o seu babá de ori, né, com as suas com seus orixás, com as suas entidades, dentro do seu momento e dentro do seu tempo espiritual. Então, por isso ele é muito diferenciado o tempo de desenvolvimento e a forma de desenvolvimento de uma pessoa para outra pessoa. Portanto, não devemos ter como um padrão se fulano incorpora dessa forma e essa determinada linha, outra pessoa, ciclano, tem que incorporar essa mesma entidade, essa mesma linha, com as mesmas características e no mesmo tempo. Não. Cada um terá o seu tempo de desenvolvimento espiritual, pautado nas leis universais, baseado em uma série de questões que, como eu disse, nos levam para a questão de somos semelhantes, mas não iguais. Então, de repente, o que vibra, o que bate, o que é forte em essência como força espiritual para mim, não é a mesma do que uma outra pessoa. E não necessita ser. Cada um vai se relacionar com essas energias, com essas entidades, com seus orixás, de uma forma muito própria. Claro, dentro de uma ritualística conduzida, dentro da ritualística da Umbanda, mas não com uma situação fechada e quadrada que todos temos que fazer de determinada forma. Não podemos confundir a questão da ritualística, que essa sim é geral, para que todos da casa, do templo, do terreiro, né, a sigam, até como questão de organização material nossa, e que vai refletir também na organização dos trabalhos espirituais, mas o resultado disso será diferente para cada um dos indivíduos. Mais uma vez, a essência que você carrega certamente não é exatamente a mesma da que eu carrego ou de que o outro carrega. Isso nos faz únicos, né, perante a Olorum. E temos que respeitar essas diferenças, que também vão refletir na forma e no tempo de desenvolvimento de cada médium. Então é um processo que eu diria que acumula-se a experiência material, ritualística e sensorial dessas experiências de aproximação, até que se permita efetivamente, né, a incorporação, o atendimento, né, da entidade nas suas necessidades dentro do conhecimento do médium, para que isso na realidade se manifeste de uma forma mais pura e verdadeira, e a possibilidade desse médium, sendo uma incorporação consciente, semiconsciente, consciente ou inconsciente, não interferir nessa fluidez da energia vibratória espiritual, para que o trabalho da entidade flua da maior forma possível, da forma mais natural possível, para que os objetivos sejam alcançados. Então, é uma evolução natural esse desenvolvimento. Eu diria assim, na Umbanda se tem várias etapas, né, desse processo de desenvolvimento.
até considerarmos que o médium já está apto no sentido de incorporação e atendimento aos consulentes, as pessoas que procuram agir, uma orientação da entidade, uma palavra, etc. Então é um processo único para cada um dos médiuns, pautados na mesma ritualística, mas respeitado todas essas diferenças. Eu espero que assim a gente possa, né, aos poucos, ir passando essas orientações, esses ensinamentos, e cada um, dentro do seu tempo, também entenda como é que isso se manifesta. E não há uma obrigatoriedade de que todos executem as mesmas etapas, os mesmos processos, ou tenham as mesmas buscas. Somos, né, bastante distintos nessa nossa caminhada, e de repente aquilo que para mim bate de uma forma, para você que nos assiste bate de outra, nessa relação sua com o espiritual. Então de repente a pessoa desenvolve e é um excelente médio de incorporação para atendimento, mas ele não tem, por exemplo, uma aptidão para ser Ogã. Ogã, aquele que toca os atabaques e nos conduz com a percussão dentro da ritualística da gira, favorecendo todo o processo de relação espiritual. Ali também tem uma questão de desenvolvimento espiritual, de relação com o natural, com o espiritual, que se manifesta através das mãos, através dos toques, aonde a entidade também de coroa daquele filho faz parte desse processo para que através daquele toque, através daquela percussão, através daquele ritmo, possa favorecer toda a ritualística. E se não sou um Ogã nato, não quer dizer que eu não tenha a possibilidade de executar outras funções, e aí a gente tem que separar bastante o que é grau e o que é função, porque a função para a organização, como disse, material e espiritual da casa, é necessária em vários aspectos, não só o médio de incorporação, como eu já disse, o cambono, o médio que ajuda na trunqueira para a entrada dos consulentes, aquele que faz os toques no atabaque. Cada um vai ter a sua função dentro do que a ritualística naquele momento requer. Mas isso independe do grau de desenvolvimento de cada médio. Se ele ainda é médio de desenvolvimento, se ele é apenas um médio de passe, se ele é um médio já burilado, não importa, porque aí estamos falando de grau nesse tempo de evolução do seu relacionamento médio com o seu espiritual. Diferente da função que você pode prestar, e aí às vezes eu até faço uma relação assim, você pode numa gira de quinta-feira ser na realidade um médio de passe, incorporar e atender as pessoas que ali procuram a casa. E no sábado você pode ser o Ogã daquela gira, você na realidade ser um dos que tocam os atabaques, o Rum, o Lê, o Rumpi, buscando favorecer com a percussão todo o trabalho que é feito. As duas situações necessárias e importantes, mas uma a gente está falando de função, na outra a gente está falando de grau. São coisas distintas nesse caminho espiritual, mas todas importantes dentro dessa nossa estrutura de religião como a Umbanda o é. E hoje eu queria falar também um pouco da linha de Orimá, ou da linha de Pretos Velhos. Na realidade, embora algumas pessoas possam confundir, volto para que a gente fale novamente de uma questão. Separemos nesse momento o que se fala de orixá, vamos depois, com o caminhar dos nossos programas e também nas nossas giras e palestras, avançar um pouco nessa conceituação. Mas nesse momento ao que me refiro agora e que vou aprofundar, estamos falando na linha de entidades, as entidades que incorporam nos rituais de Umbanda dentro dessa afinidade da linha de Orimá, que é a linha de Pretos Velhos. A linha de Pretos Velhos tem uma característica bastante forte. Primeiro, a questão da sabedoria. Junto a isto, eu também destacaria a questão da paciência. Talvez podemos relacionar pela própria característica de incorporação, pelo moteto de incorporação de ser um preto velho, ou seja, um negro já com tempo em matéria, já com tempo espiritual, tem toda uma paciência que muitas vezes nós no dia a dia acabamos não tendo. E neles podemos nos abastecer buscando essa paciência
essa sabedoria espiritual para a nossa vida, para as nossas atividades. É normalmente também uma linha relacionada com a questão da saúde material, ou seja, a entidade que normalmente trabalha, não que as outras não possam fazer, utilizando também essa mesma energia de Orixá, mas é a entidade que normalmente se invoca para esses trabalhos de cura e de cuidados da matéria. Matéria tão importante, porque na realidade nós temos essa responsabilidade de carregá-la e, ao carregá-la, vivenciar todas as experiências, né, que serão possíveis através dela e que serão de alguma forma impregnadas, né, no nosso campo espiritual. Mas devemos zelar dessa matéria. E por vezes, por N situações, né, da vida, podemos nos desequilibrar em algum aspecto material que na realidade, né, acarrete qualquer problema, qualquer doença material. Mas a gente tem que entender que também, enquanto ser espiritual, somos perfeitos. Na nossa ligação com o Olorum, somos perfeitos. Temos uma origem na luz. Portanto, se ocorre algum desequilíbrio e ele afeta a sua matéria, também podemos buscar energeticamente, espiritualmente, essa harmonia, esse reequilíbrio para que isso possa ser tratado. Então, devemos pensar sempre na questão de equilíbrio material e espiritual muito par e passo, muito lado a lado, porque uma questão reflete diretamente na outra e vice-versa. Então, as entidades na linha de Pretos Velhos, com a sua sabedoria, com a sua paciência, utilizam muito do conhecimento, principalmente das ervas, para se trabalhar essa questão da saúde, essa questão da matéria, essa questão da paciência para que o filho alcance os seus objetivos, trazer a sabedoria, e essa é uma sabedoria que, digamos, né, é de um plano espiritual, ou seja, não é só a sabedoria, o conhecimento das coisas terrenas, e sim uma sabedoria relacionada ao espiritual. Esse trabalho é super importante e essas entidades, né, se manifestam também num plano de luz extraordinário. Mas dentro das linhas, né, de incorporação na Umbanda, a corrente de Pretos Velhos, né, tem sempre um destaque, um amor, eu diria, natural como manifestação da própria linha. Normalmente, né, tanto os filhos dessa linha como os consulentes, as pessoas que frequentam, levam algum material que é justamente para o trabalho das entidades. A bebida, que a gente diz que é um mindundum, é o café, né, que normalmente é utilizado, às vezes um chá de alguma erva também orientado dentro do conhecimento da entidade, e normalmente também aquele bolo, né, tudo para fazer parte dessa movimentação, dessa manifestação dessa entidade enquanto na Terra, enquanto incorporada através do médium. Então, esse café, esse bolo de fubá, são sempre as oferendas levadas a essas entidades, na realidade como uma retribuição desse trabalho, dessa luz, dessa sabedoria que nos trazem. E eles, de forma muito sábia, acabam trabalhando esses presentes que seriam direcionados, né, à entidade, na questão energética vibratória, para que os filhos que ali estão, para os filhos que ali permanecem, né, para atendimento, possam ser beneficiados com a essência energética vibratória desses elementos, seja tanto da bebida como da comida. É uma linha também que tem consagrada um elemento, a palha da costa, que é na realidade um material da natureza através do qual essa energia se manifesta muito. Então, é até comum se ver as entidades dessa linha normalmente carregando ou trabalhando com algum apetrecho que corresponda, né, a esse material que é a palha da costa, que é utilizada, né, em uma série de questões. Inclusive, lá na questão de orixás, quando falaremos, tem a questão, inclusive, da indumentária, a vestimenta, né, das entidades e como se utiliza, né, tanto a palha da costa como alguns outros itens, né, nessa indumentária, na vestimenta do orixá. Por toda a relação energética, vibratória,
que que aquela palha significa e o que ela vibra e qual que é a origem também, né, histórica nesse sentido. E dentro dessas linhas de preto velhos, eu vou ler aqui para vocês. Na realidade, a gente tem uma divisão de 7 falanges, lembra? Já falamos anteriormente de linha, legião e falange. E aqui eu vou pontuar alguma delas e depois falar um pouco de algumas questões específicas. Tem a falange do povo da costa, a falange do povo do Congo, a falange do povo de Angola, a falange do povo de Moçambique, falange do povo de Luanda, falanges do povo da Guiné e falanges do povo de Bengala. Como eu já disse também anteriormente, cada casa, cada templo, cada terreiro consagra dentro da sua linha de trabalho tanto cores, pontos, apetrechos que são utilizados na sua ritualística. Mas eu vou, na realidade, repassar para vocês só algumas referências dentro da nossa prática de como é, na realidade, essa relação com cada uma das falanges. Então, na falange do povo da costa, são legião, né, relacionados normalmente ao povo africano, que trabalham com a renovação das forças. O sentido, né, do trabalho dessa legião é ajudar o caminho de transformação de cada um dos filhos. E aí, nesse trabalho de transformação, acaba cruzando muito com o trabalho da linha de Iemanjá. Então, acaba favorecendo essa linha de Iemanjá, essa vibração, ao trabalho, né, da falange do povo da costa. E nós, dentro, né, da nossa prática, consagramos as cores roxo e azul claro para essa falange. Como disse, pode uma outra casa consagrar uma outra cor para essa mesma falange. Isso não muda, na realidade, a relação com essa força, com o energético, com o espiritual, e sim a forma como eu represento ritualisticamente aquilo que eu vou movimentar. E normalmente as obrigações para esse povo, até por essa relação energética, né, favorecida no cruzamento com a energia de Iemanjá, as obrigações são feitas na praia. Já a falange do povo do Congo, né, também uma legião de negros escravos, voltando àquela questão histórica, né, de como a Umbanda se formou no Brasil, também tem o sentido de superar a dor e fazer brotar, nascer a alegria interior. E nesse processo também cruza com a vibração de uma outra linha, que é a linha de Ori, que é a linha das crianças, na realidade, que também manifesta essa alegria interior, essa qualidade de pureza da energia, né, da linha de Ori. Para essa do povo de Congo, a gente consagra as cores preta e branca. Então isso vai se manifestar seja nas guias consagradas na casa, também nas velas de assentamento que são feitas, né, para consagrar para determinadas entidades. Por ter essa relação também cruzando com a energia de Ori, ou seja, da linha das crianças, as obrigações tanto podem ser feitas na praia, mas normalmente em campos floridos, né, em gramados, porque vai fazer a referência direta energética junto com a linha de Ori. A outra falange, como citei no início, é do povo de Angola. O povo de Angola, eu diria assim, uma energia, uma qualidade, uma falange de entidades que busca o favorecimento da relação energética cósmica e a manutenção dela no ser humano, ou seja, para que o ser humano busque-a como caminho de se religar ao sagrado e busque o entendimento, a sabedoria, ampliando na sua parte mística, na sua parte sensorial, na sua parte energética, o patamar em que ele esteja naquele momento, ou seja, busca essa evolução da linha. Nós, aqui as cores que consagramos, né, é branca e preta também. Algumas casas, inclusive, também colocam o vermelho para essa linha. E ela, como campo de energia, aonde se
colocam as obrigações, onde se leva as obrigações para essas entidades, é normalmente na mata. E na mata, que digo, é mata mesmo fechada, não mais, como disse anteriormente, né, na questão de Ori, Campo Florido, ou um gramado, etc. A outra falange também que citei é do povo de Moçambique, também da mesma forma, eles buscam a paciência de suportar, na realidade, o seu processo, de você o conhecer e saber que, na realidade, você é parte de uma evolução. Então, para que você entenda o momento em que você está, e essa energia, essa qualidade dessa falange, favoreça o seu caminho de evolução. Então, sei aonde estou, mas não me limito aonde estou. Sei que, na realidade, tem um caminho maior a trilhar. É muito característica dessa falange de Moçambique. E a cor que se consagra para esse tipo de trabalho, para essa falange, é a cor roxa. E normalmente trabalhamos, né, com as obrigações, com as oferendas, nas matas ou vamos dizer, nos entornos da mata, nas entradas da mata, aonde na realidade se faz as orações, se faz a referência com as divindades da mata, para naquele campo então poder se manifestar. Depois, como quinta aqui, o povo de Luanda, que também, eu diria, normalmente se diz que eles são um tanto quanto mais exigentes, né, na questão ritualística, mas ele busca também nessa exigência do conhecimento do médio, do filho, que ele alcance uma sabedoria justamente pela doutrina. Ou seja, se exige uma postura muito mais forte, presente e, entre aspas, ritualisticamente, né, obediente, para que na realidade se alcance outros graus de conhecimento e sabedoria espiritual. Também vibra nas cores consagradas para nós, vermelha, preta e branca. E as obrigações que fazemos para essas entidades, manifestando esse povo de Luanda, normalmente se dá no Cruzeiro dos Cemitérios, que também é uma região, uma área dentro da própria Calunga, com uma energia, uma qualidade muito específica. Depois falamos da falange do povo da Guiné, né? Guiné também está sempre mais relacionada com a magia e o conhecimento que se adquire, né, ao longo de vários tempos, na sua vivência da ritualística, na sua vivência do sagrado, fazendo na realidade como magia, entendam aqui magia, conhecer e dominar os processos ritualísticos para através deles se alcançarem, né, qualidades energéticas superiores. Também consagramos para essa linha a cor preta e branca, e além de ter como campo onde se pode direcionar, né, as obrigações, as oferendas na Calunga, no cemitério, no Cruzeiro do Cemitério, mas também podemos fazer a ligação com o mar. Então também é possível, né, buscar, manifestar ou oferendar para essas entidades, né, no mar. E por último, o povo de Bengala, que na realidade assim, buscam o entendimento também dessa relação, ou seja, favorecer que o filho reconheça, conheça e se aprofunde nessa relação com o espiritual, sabendo que as provações por qual ele passa ao longo da sua vida terrena são etapas de evolução de um processo espiritual superior. E eles vibram também na cor preto e branco, e normalmente a gente faz as obrigações, as oferendas, nas colinas, né, na parte de campos indo para as montanhas, mas normalmente nas colinas, naquela parte mais florida, porque ali também tem a manifestação e uma qualidade energética vibratória que favorece o povo de Bengala. Então, essas 7 falanges, na realidade, nos trazem uma divisão também da qualidade energética vibratória, todas oriundas de Orimá, ou seja, da corrente de pretos velhos, mas essa qualidade energética vibratória, o que trabalha e aonde se manifesta, para buscarmos na natureza esses pontos de relação, para através deles podermos nos elevar. E como disse, na realidade trabalha a linha de Orimá, tanto sabedoria, a paciência e também as questões materiais, principalmente de saúde.
Então hoje eu vou pedir para que vocês, cada um dentro, né, do seu tempo e da sua possibilidade onde estão agora, possam mentalizar. Eu vou pedir, inclusive, para a nossa diretora, a Gláucia, poder colocar um toque de fundo, que é um arrebate, e eu vou pedir para que vocês mentalizem justamente isso, relacionem com a linha de Pretos Velhos, a linha de Yorimá, e dentro da necessidade material de cada um de vocês. Ou seja, pensem, né, tanto na questão de a responsabilidade em relação à matéria que temos, como a necessidade material que de repente você tenha nesse momento. Então, para qualquer problema que possa estar enfrentando nesse momento em relação à sua matéria, a uma necessidade, a uma cura, vamos mentalizar e buscar isso dentro dessa linha de Pretos Velhos, dentro dessa qualidade energética que favorece esse processo. Então, peço que cada um mentalize, feche os seus olhos, busque essa relação, como disse, né, com essa força que pode, através dessa movimentação, te favorecer na parte física, na parte material, na questão de saúde. Enquanto vocês mentalizam, eu vou firmar um ponto, que é justamente da linha de Pretos Velhos, para que também favoreça esse processo energético vibratório e a todos vocês que nos acompanham. Saravá aos Pretos Velhos. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Cada conta no seu rosário é um filho que aí está. Se não fossem os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Cada conta no seu rosário é um filho que aí está. Se não fossem os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Preto velho senta no toco, faz o sinal da cruz, pede proteção a Zambi para os filhos de Jesus. Cada conta no seu rosário é um filho que aí está. Se não fossem os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Cada conta no seu rosário é um filho que aí está. Se não fossem os pretos velhos, eu não sabia caminhar. Saravá aos Pretos Velhos, adorei as almas. Espero que de alguma forma essa mentalização, essa movimentação favoreça, como eu disse, a cada um de vocês, principalmente na saúde de cada um. Abordaremos também nos próximos programas a questão das linhas e também as saudações, para que a gente possa ir aprendendo um pouco de como se relaciona com um tal. Lembro mais uma vez, né, que esses programas na TV Pax que você acompanha tem a intenção, na realidade, de levar a palavra, o conhecimento, a orientação, né, onde quer que você esteja. Mas tendo tanto o chamado, a necessidade, sentindo que é o seu momento, venha conhecer a Pax. Na realidade, temos aqui 20 cursos gratuitos, nas mais diversas vertentes. Com certeza um deles vai atender e lhe tocar dentro das suas necessidades e conhecer um pouco do trabalho desenvolvido aqui. Muito desses trabalhos, inclusive, é solicitado como participação 1 quilo de alimento para que favoreça, né, as entidades sociais que a Pax ajuda, colabora e suporta em seu processo, porque acho que isso também é parte da nossa responsabilidade. É compartilhar não só do sagrado, do conhecimento, do energético, do vibratório, mas também das nossas possibilidades com quem, de repente, né, não tem as mesmas condições. Então, aquilo que você, de repente, pode fazer, aquilo que você possa ajudar o próximo, faça-o sem, né,
cobrança, sem expectativa, sem uma outra busca qualquer. Faça de coração aberto, porque isso é processo energético e essa roda, né, vai, ela volta. Ou seja, favorece alguém hoje, mas com certeza favorece também você amanhã. E a nossa parte desse caminho, né, material e espiritual, ter na realidade o compartilhamento de tudo, como eu disse, desde o material ao sagrado. A questão de entender que o outro naquele momento pode não ter aquilo que você tem para partilhar. E aquilo que você tem para partilhar, de repente, é a luz. É a sua fé, é a sua crença, e uma palavra vai abastecer essa pessoa dentro da necessidade que ela tem. No primeiro sábado agora do mês de maio, ao meio-dia, teremos a nossa gira da espiritualidade aqui na Pax. Todo primeiro sábado de cada mês. Queremos nessa próxima gira aqui, dentro do nosso trabalho e dentro daquela questão do Xirê e dentro do quadrante com todos os elementos, fogo, terra, água e ar, trabalhar, né, dentro do quadrante da terra com algumas entidades que assim também se afinam. E com certeza também trabalhando essa linha, essa qualidade energética, essa força contida em Orimá, na corrente de Pretos Velhos. Então, espero vê-los num próximo programa ou na nossa próxima gira no primeiro sábado de maio, ao meio-dia, onde poderemos também falar mais um pouco pessoalmente sobre todas essas questões ritualísticas da Umbanda. Eu agradeço a presença de todos que, de alguma forma, em algum local desse mundo de meu Deus, estejam nos assistindo, compartilhando com vocês um pouco aí do saber e um pouco da nossa experiência desse tempo de Umbanda. E, mais uma vez, que possa todo esse movimento que fazemos energético vibratório com as entidades estarem presentes na sua vida ao longo da próxima semana e que a gente se reveja no próximo programa Natural Ser, na próxima sexta-feira às 14 horas. Motumbá e que Ogum já abençoe a todos. Até lá.